Sejam bem-vindos para mais um vídeo, para mais uma apresentação de um livro, e hoje vamos falar sobre um assunto que tem vindo a abalar as redes sociais em França. Tem vindo até a ser um assunto muito debatido no seio da direita francesa. Em termos de política, vamos hoje falar sobre a direita conservadora, a direita francesa, como sabemos, que tem várias famílias, não é? E nós hoje vamos então ver uma polémica entre duas correntes de pensamento em França que tem vindo a ser motivo de debate, principalmente nas redes sociais, portanto nas plataformas como o YouTube e em outras plataformas, entre aquilo que vamos designar de os identitários versus os soberanistas. E vamos fazer isso com base no livro de um autor francês que vai escrever um livro importantíssimo sobre este assunto, que eu vou fazer a tradução em português: Fogo sobre a Direita Nacional. Portanto, que é este o título, e o livro que eu tenho aqui ao meu lado, que eu tenho aqui em PDF. Não existe este livro em tradução portuguesa, portanto ele não existe em Portugal, apenas existe em França, e saiu agora, basicamente saiu este ano. É um livro um pouco difícil de adquirir e que tem o título, como disse, Fogo sobre a Direita Nacional, resposta a Daniel Conversano e aos identitários. Bom, este livro, escrito por Rudolf Carte, que é um cientista dentro da história das ideias, escritor, e que pertence à corrente dos soberanistas. Nós vamos ver o que é que então queremos dizer com os soberanistas e os identitários. E escreveu este livro, Feu sur la droite nationale, e depois tem o subtítulo que tem aqui, Réponse a Daniel Conversano e aos identitaires, que, como eu disse, é Fogo sobre a Direita Nacional, resposta a Daniel Conversano e aos identitários. E porquê falar aqui no canal deste livro? E porquê a importância deste livro? Meus amigos, em França, como eu disse, está acontecendo um debate no seio da direita, da chamada direita conservadora, da direita nacionalista, da direita securitária, ou da direita radical, como gostam aqui em Portugal os estudiosos de chamar, e que está fragmentado em duas frentes. Se bem que, como vamos ver, também temos alguns especialistas no assunto que dizem que os soberanistas não pertencem à direita. E eu vou explicar isso um pouco melhor, mas primeiro tenho que explicar um pouco o que é que são estas duas correntes e descartar já aqui uma dúvida grande em relação aos identitários. Meus amigos, aqui nós estamos a falar no campo da ciência política, no eixo político esquerda-direita e centro, não é? Depois temos um cursor no meio que vai se deslocando ou para a esquerda ou para a direita. No eixo da ciência política do eixo esquerda-direita, aqui estamos a falar dos identitários da direita. Não tem nada a ver com os identitários que pertencem à extrema-esquerda, que pertencem à ideologia woke, que pertence, portanto, a toda essa, digamos assim, vertente. Não são estes identitários que nós estamos aqui a falar. Nós estamos aqui a falar, portanto, para descartar já essa situação, nós estamos aqui a falar dos chamados identitários, que é assim que eles são designados em França, versus os soberanistas. Meus amigos, isto aqui em Portugal, e eu vou só apenas fazer esse pequeno reparo, aqui em Portugal não existe a tradição dos soberanistas. Não existe, nunca existiu e não existe. É uma corrente de pensamento que praticamente está ausente
Aqui em Portugal nós agora temos até os libertários, não é? Do libertarianismo, que apareceu agora, até o Partido Libertário, mas a corrente soberanista ela não existe em Portugal. Portanto, não há partido nenhum político que se reivindica do soberanismo. Enquanto que em França é uma tradição que já vem de há muito tempo atrás. Quase que se pode dizer que ela vem do General de Gaulle, porque é o General de Gaulle que é o representante máximo, digamos assim, ou a figura, digamos assim, que representa esta corrente, que ela também tem várias divisões, como vamos ver, e, como eu disse, essa corrente em Portugal não existe. A corrente identitária também não tem essa designação em Portugal. Portanto, não vale a pena comparar Portugal com o que eu vou aqui trazer aos meus amigos hoje, este debate, esta querela entre soberanistas e identitários. Isto aqui em Portugal não existe. Existe em França, mas isto aqui em Portugal não existe. Nós aqui na direita, chamada direita conservadora, direita securitária ou direita radical, como gostam de chamar, não existe esta divisão. Pode haver, digamos assim, podemos ter até várias posições ainda mais à direita, posições mais à esquerda, posições mais ao centro, mas nós não temos esta... Portanto, isto é específico, esta querela, este debate entre identitários e soberanistas praticamente se pode dizer que é específico da França. Também não existe isso em outros países, ou muito pouco, talvez um pouco na Alemanha, na Inglaterra não existe, nem nos Estados Unidos. Isto é uma tradição principalmente francesa. Bom, dito isto, vamos ver então o que são os identitários e os soberanistas, antes de entrarmos no livro, porque este livro de Rodolphe Carte nos fala precisamente disso. É uma resposta a Daniel Conversano, que é a figura carismática, digamos assim, nas redes sociais. Estamos aqui a falar de redes sociais. É a figura carismática que representa os identitários, o campo dos identitários. E Rodolphe Carte vai, digamos assim, representar o campo dos soberanistas. Portanto, ele aqui, neste trabalho, Feu sur la droite française, droite nacional, Fogo sobre a direita nacional, ele vai tomar partido dos soberanistas. Vai ser uma resposta a Daniel Conversano. Então, os identitários estão formados entre dois grandes grupos, que são os identitários nacionalistas e os identitários europeístas. Enquanto que nos soberanistas temos os soberanistas nacionalistas, os soberanistas republicanos e os soberanistas gaullistas. Meus amigos, nós não vamos ver isso. Eu só estou apenas a dizer isso para nós vermos que dentro destas duas correntes de pensamento também elas estão, digamos assim, subdivididas, digamos assim. Para estudar a direita francesa e a tripartição dos poderes, muito bem aqui designado por René Raymond, que eu já apresentei várias vezes aqui no canal, mas é sempre bom lembrar que René Raymond nos fala das direitas em França. Les droites aujourd'hui, as direitas hoje, ou as direitas em França, que isto é a segunda edição. A primeira edição tem o título de As Direitas em França, e aqui é As Direitas Hoje, que é a segunda edição, revista e corrigida, digamos assim, melhorada, não é? Melhorada, digamos assim. E René Raymond foi o cientista político francês que fez a melhor explicação da tripartição das três grandes direitas: a direita bonapartista, ou gaullista, a direita orleanista, ou, digamos assim, aquela direita centrista, orleanista, e a direita legitimista. E dentro dessa tripartição podemos aqui encaixar os soberanistas na direita gaullista, bonapartista, mas como vamos ver, não é de todo correto fazer esse encaixe, porque nos soberanistas também temos pessoas das correntes de esquerda, e é isso que nós vamos aqui ver. E depois, no final do vídeo, haverá uma citação do grande Ernest Renan, que escreve Qu'est-ce qu'une nation? O que é uma nação? Para nós também percebermos um pouco, mas isso eu não vou agora falar, vou falar apenas no fim do vídeo, para nós percebermos um pouco também esta visão entre identitários e soberanistas. Dito isso, vamos então passar à frente e vamos então, antes de estudarmos esta polémica, este embate
esta querela, este confronto entre identitários e soberanistas, vamos primeiro ver um pouco quais são os pensadores soberanistas e quais são os pensadores identitários. Mas antes, soberanismo, que vem da palavra soberano, designa a soberania, ter a soberania. Ora, um Estado, para ser soberano, tem que ser o próprio Estado que toma as suas decisões. Ou seja, a melhor definição de um poder soberano é, podemos dizer, um poder que não depende de forças externas. Ou seja, o Estado, não é? O Estado-nação, o Estado, ele é autónomo, ele toma as suas próprias decisões, ele é que manda nele próprio, não tem poderes externos. Portanto, o contrário do soberano, ou soberania, ou dos soberanistas, como nós vamos ver, seria um poder, podemos dizer, um poder xenocrático, ou seja, um poder do estrangeiro, não é? A chamada xenocracia, que em francês se designa por xenocracie. Eu penso que aqui em Portugal a pronúncia correta é xenocracia ou xenocracia, não, tanto faz. Portanto, vamos situar isso nesses termos. Então, um poder externo, que é externo à nação, opõe-se à soberania. Isso é logo a primeira coisa que nós temos que perceber. Portanto, a soberania é que aquele que detém, que é soberano na sua casa, que manda na sua casa, ele é que decide, é um poder, portanto, digamos assim, um Estado que tem um governo, não é? Portanto, um povo, um território e um aparelho de governação. Esse aparelho de governação vai deter o pleno poder de decisão do seu território, da sua população e do seu aparelho governativo. Isso vai ser chamado o poder soberano. Então, nos soberanos, já vimos mais ou menos. Identitários são aqueles que vão se designar por uma identidade. Eles vão reclamar, antes de tudo, uma identidade. Para eles, a identidade é mais importante que o poder. Portanto, eu já me estou a adiantar um bocadinho, mas basicamente é isso. O identitário é aquele que se reivindica de uma identidade e muitas vezes o identitário se vai reivindicar de uma identidade étnica. Ele vai ser uma identidade étnica, principalmente uma identidade étnica. Então, vamos agora primeiro aos identitários. Tudo isso, portanto, está aqui também no livro, não é? De Rodolphe Carte, Fogo sobre a Direita Nacional, e ele explica também isto tudo no livro. E vai também nos introduzir os autores, como eu vou fazer agora, os autores identitários e os autores dos soberanistas. Então, nos identitários temos vários, digamos assim, ideólogos, vários autores, pensadores, pessoas que criaram um pouco essa ideia de identidade. Tudo isso pós-Segunda Guerra Mundial, meus amigos. Vamos começar aí de uma data de 1945 para cima, até agora. Portanto, tudo isso é pós-Segunda Guerra Mundial. Então, temos os seguintes autores nos identitários. Temos Dominique Venner, que é muito conhecido, já faleceu, em França, que é um pensador importantíssimo no pensamento identitário. Temos o também já falecido Guillaume Faye, também importante, também chamada Nova Direita. Georges Dumézil, também, Georges Dumézil, que é importante também. O ideólogo e pensador intelectual Alain de Benoist, que, segundo muitos, foi o teórico. Ele diz que não, mas muitos críticos dizem que ele foi o teórico da Nova Direita. Temos Jean-Yves Le Gallou, da Polémia, do Instituto Polémia, que também representa os identitários. Portanto, Jean-Yves Le Gallou, que também fez parte do grupo GRES, Grupo de Investigação e de Estudos pela Civilização Europeia. Portanto, tudo isso que eu estou a falar diz respeito à França, não é? Estamos aqui a estudar a França. Depois temos também a Fundação Polémia, que já vimos, de Jean-Yves Le Gallou, que é uma fundação que reivindica a defesa da identidade, da segurança e das liberdades europeias. Estamos a ver aqui a importância da Europa para os identitários. Estamos aqui a ver e vamos desenvolver isso mais para a frente. Temos o grande pensador da literatura francesa, Renaud Camus,
que fez parte do Conselho Nacional da Resistência Europeia, também um grande pensador europeísta também, vamos ver. É dele a famosa expressão que aqui em Portugal traduzem por grande substituição, que é le grand remplacement, que é uma teoria segundo a qual a demografia europeia estaria a ser substituída por uma demografia extra-europeia. Depois temos Damien Rieu, que hoje faz parte do Partido Reconquête, mas que fazia parte da geração identitária, la Génération Identitaire, que foi dissolvido no governo do Macron. Portanto, o Macron dissolveu esse grupo, la Génération Identitaire, que é a geração identitária. Damien Rieu, muito conhecido, que faz parte dos autores identitários. Temos Philippe Vardon, ex-identitário também, que hoje faz parte do Rassemblement National, de Marine Le Pen. Temos Daniel Conversano, que é aqui o objeto do livro de Rodolphe Carte, que é um dos expoentes máximos desta corrente identitária em França, principalmente nas redes sociais, como eu disse. Depois temos François Bousquet, também da Nouvelle Librairie e da Revue Le Monde, Marine Le Pen, e o partido, basicamente os quadros todos do partido RN, que era o antigo FN, não é? Que agora é o Rassemblement National, também se posicionam todos nos identitários. Temos David Angel, em francês, que já fiz um vídeo aqui no canal, um vídeo muito interessante, comparando o fim do Império Romano com o fim da União Europeia. Podem procurar, não é? O vídeo. Temos, atenção aqui, o presidente do partido La Reconquête, Éric Zemmour, o jornalista bem conhecido e político, agora político, presidente de La Reconquête, com a Marion Maréchal Le Pen, que é a sobrinha de Jean-Marie Le Pen, o fundador da Frente Nacional. É isso mesmo, exatamente. Aliás, a sobrinha, estou aqui a fazer confusão, ela é, portanto, a Marine Le Pen é a filha de Jean-Marie Le Pen e Marion Maréchal é, digamos assim, exatamente a sobrinha. E então a Marine é tia, não é? Pronto. Todos esses dois que falei, portanto, Éric Zemmour e Marion Maréchal, eu vou posicioná-los nos identitários, mas são aqueles que estão, digamos assim, mais na saída dos identitários e que se aproximam mais dos soberanistas, mas não fazem parte dos soberanistas, atenção. Mas também aqui podemos posicionar Éric Zemmour nos identitários. Porquê? Porque a principal reivindicação de Zemmour é contra a imigração. É isso que vamos ver, porque e também Éric Zemmour não se opõe, digamos assim, a uma visão da Europa, uma Europa mais nacionalista, digamos assim. Não é esta União Europeia, como nós sabemos, mas é uma visão mais nacionalista. Dito isto, temos depois, antes de passarmos aos pensadores soberanistas, temos que ver ainda a influência germânica nos identitários. Porque há uma grande influência germânica nos identitários, mesmo os identitários franceses. E vamos ver pensadores muito conhecidos. Estes sim, já são pensadores conhecidos, como Friedrich Nietzsche, o filósofo bem conhecido, Ernest Jünger, Carl Schmitt, Oswald Spengler, Martin Heidegger, Max Scheler, Richard Wagner, Johann Hölderlin, Hans Günther, Otto Schäfer e Armin Moller são, a maior parte deles, alemães, não é? Mas são pensadores que muitas vezes influenciaram esta vertente identitária, não de todo, mas influenciaram um pouco esta vertente identitária. Dito isto, vamos agora, ainda há outros que estão a meio caminho entre os soberanistas e os identitários, que é um género de uma esquerda nacionalista francesa, muito bem representado pela Égalité et Réconciliation, que é a igualdade e reconciliação, do pensador Alain Soral, muito conhecido,
e de François Asselineau, que François Asselineau, aqui também eu vou posicioná-lo tanto nos soberanistas como também nessa esquerda nacionalista. Ele pode estar nos dois. François Asselineau, que é, portanto, o criador da UPR, não é? União Popular Republicana Francesa, que se também designa como soberanista. Então, já vimos isso, para não haver aqui. Depois existem identitários mais extremistas, que não vale a pena falar, porque eles não fazem parte aqui deste livro, do trabalho, que é género de uma extrema-direita. Estes, sim, são da extrema-direita, que em França, Jérôme Bourbon, Boris Lelay, Hervé Ryssen, Yvan Benedetti, Vincent Renoir, portanto, esses autores, sim, mas já não fazem parte desses identitários, porque eles são extremados, fazem parte já de um extremo. Vamos agora aos soberanistas. Atenção, antes de irmos aos soberanistas, os autores identitários que eu falei se posicionam à direita, dentro portanto, como eu falei, desse eixo horizontal, se posicionam à direita, não é? Não estão à esquerda, de nada. Agora, na questão dos soberanistas, meus amigos, aqui a conversa muda. Os soberanistas dizem que não são nem de direita, nem de esquerda. Eles não se posicionam neste eixo vertical. Eles se posicionam num eixo horizontal, desculpa. Eles se posicionam no eixo vertical e se posicionam como sendo os patriotas, que estão cá em baixo, que representam o povo, ou podemos até dizer populismo, se podemos dizer populistas, digamos assim, se posicionam contra as elites que estão cá em cima. Então temos um eixo vertical, temos as elites cá em cima, eu tenho que explicar isso, eu sei que isto é um bocado técnico, mas tem que ser. Temos as elites em cima do eixo vertical e cá em baixo temos os patriotas, os populistas. Os soberanistas posicionam-se cá em baixo e eles posicionam-se completamente contra estas elites. Já os identitários, no eixo agora horizontal, entre esquerda e direita, não veem as coisas pelo eixo vertical, como eu disse, mas posicionam-se mais para a direita, mas também têm uma certa relação tanto com as elites como com os populistas. Portanto, eles podem estar tanto de um lado, dependendo dos pensadores, dependendo das correntes, dependendo dos partidos, como podem estar no outro lado. Parece complicado, mas não é, meus amigos. É muito simples, mas é assim que as coisas são. Portanto, dentro da história das ideias, atenção, são termos, são análises técnicas dentro da história das ideias, e vamos agora ver os pensadores soberanistas. Já vimos os identitários, vamos agora ver os soberanistas. Então, temos, claro, a referência máxima, como nos identitários temos Dominique Venner, aqui nos soberanistas a referência máxima é Charles de Gaulle. Porque é a partir de Charles de Gaulle que os soberanistas vão desenvolver a sua corrente. Então, temos Charles Pasqua, que vai representar a ala direita dos soberanistas, juntamente com Philippe Séguin, que também vai representar a ala direita dos soberanistas. Depois temos a ala esquerda, como vemos, temos aqui também pessoas de esquerda, como Jean-Pierre Chevènement, que vai representar a ala esquerda dos soberanistas. Estes ainda se reclamam do eixo horizontal esquerda e direita, porque os novos soberanistas vão dizer que este eixo já não existe, que existe apenas o eixo vertical, não é? Entre elite e população e populistas. Então temos Florian Philippot, o presidente dos Patriotes, que saiu do Rassemblement National justamente porque o Rassemblement National deixou de ser soberanista, que tinha alguns quadros que eram soberanistas, mas deixou completamente esta visão, esta corrente de pensamento. E então Florian Philippot sai do Rassemblement National, porque a principal divergência era a saída da União Europeia, e vai criar Les Patriotes, os Patriotes. Depois temos Arnaud de Montebourg, posicionado bastante à esquerda, Philippe de Villiers, posicionado à direita, pensador, escritor, presidente do Puy des Fous, que é o Poço dos Loucos, que é um género de uma exposição, digamos assim, de uma fundação, de uma exposição em França.
Depois temos Paul-Marie Coutot. Atenção a este nome. Paul-Marie Coutot, que é um dos principais também expoentes máximos do soberanismo. E que vai também ter um papel importante nos soberanistas. Depois temos Philippe Boulanger, que eu tenho um vídeo no canal, podem ir ver, sobre o soberanismo. Francis Choisel, Jacques Doré, François Asselineau, que eu falei, que criou o UPR. Atenção, porque François Asselineau pertence ao campo dos soberanistas, mas ele não quer fazer a chamada Rassemblement de la Droite, que é a aliança à direita, a aliança dos... Aliás, não é Rassemblement à Droite, é Rassemblement des Patriotes, que é a reunião dos patriotas que Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, Pierre-Yves Rougeron e Jean-Frédéric Poisson, vamos ver quem eles são, muitos deles estão a tentar fazer esta reunião dos patriotas, que, como vamos ver, eles dizem que tanto pode ser de esquerda ou de direita, mas François Asselineau, do UPR, é o único que não quer pertencer, que quer ficar isolado. Portanto, é uma opinião do presidente do partido, do pensador. Depois temos então Nicolas Dupont-Aignan, de Debout la France, que é Em Pé a França, pertence ao partido Em Pé a França. Max Galot também teve uma importância na história do soberanismo. Pierre-Yves Rougeron, o presidente do Cercle Aristote, e também da editora Perspective Libre, que é uma editora de livros em França importantíssimo. E este pensador, presidente do Cercle Aristote, Pierre-Yves Rougeron, pela qual eu também inspiro-me bastante, vai ser um dos cabeças, digamos assim, um dos pensadores principais dos soberanistas. Daí que, quando eu pus, portanto, o pequeno anúncio no canal sobre este vídeo, pode-se ver de um lado Pierre-Yves Rougeron, representando os soberanistas, e no outro lado temos Daniel Conversano, representando os identitários. Depois temos, em termos de organização, temos Le Front Populaire, a Frente Popular, com o seu presidente, o filósofo bem conhecido Michel Onfray, que é alguém que se posiciona à esquerda, uma esquerda mais tradicional, mas posiciona-se à esquerda, e vamos ver aqui que os soberanistas, muitos deles vêm da esquerda, não vêm da direita. Alguns vêm da direita, outros vêm da esquerda, mas eles se posicionam no tal eixo vertical que eu falei, entre os patriotas populistas contra as elites. Visto isso, porque tivemos que ver isso, os autores, vamos agora passar ao tema do vídeo e analisar o embate, polémica entre identitários e soberanistas. Meus amigos, isto em França, nas redes sociais, portanto, nós, quando quem fala francês, igual ao português, e que anda a passear pelas redes sociais francesas, pelas plataformas, pelo YouTube, por exemplo, pode ver muita gente a falar desse embate, desta querela, deste confronto entre soberanistas e identitários. E quase podemos dizer que está a haver uma fragmentação nesse campo por causa desta visão. E então, resumindo rapidamente, Daniel Conversano fez um vídeo no YouTube em que atacou e criticou duramente, portanto, os soberanistas. Em resposta, tenho que fazer assim, senão, desculpem lá, só um bocadinho, isto saiu do sítio. Ok. Em resposta, Rudolf Carte vai escrever este livro, em resposta aos identitários. E então temos então essas duas correntes políticas, os identitários e os soberanistas. Então, o que é que podemos dizer? Os identitários vão ser pró-europeístas. Eles vão dizer a Europa primeiro. Os soberanistas vão dizer o contrário. Não. Por exemplo, no caso da França, um soberanista vai dizer La France en premier. En premier, je suis français. Ou seja, em primeiro lugar eu sou francês. Enquanto que o identitário vai dizer, não, nós somos todos europeus, de cor branca, não é? Como eles dizem,
autóctones, de sus, que é nativo, não é? Autóctone, e representamos uma Europa cristã, uma Europa de raiz cristã. É isso que os identitários vão dizer. Porquê? Porque os identitários, como nós vamos ver, vão, em termos de hierarquia das prioridades políticas, eles vão ter uma hierarquia muito diferente dos soberanistas. As prioridades vão ser diferentes. Mas, atenção, vai haver aqui muita coisa também, podemos dizer, que vai estar em sintonia com os soberanistas. Ou seja, os soberanistas e os identitários têm muitos pontos em comuns, mas também têm divergências. E são precisamente essas divergências que vão criar a questão soberanista vs identitários. Então, Rodolphe Carte diz a Daniel Conversano, responde no livro, que soberano ou soberanista é ser francês primeiro antes de ser europeu. E Daniel Conversano vai responder e vai dizer: não, é mais importante defender a identidade da Europa do que defender a identidade nacional. Então, o que é que Rodolphe Carte nos diz? Rodolphe Carte vai utilizar aqui, na introdução, um epígrafo do livro de Jean Cau, que é outro intelectual francês, e este Jean Cau vai dizer: nosso primeiro escudo é a nação e a soberania é a nossa força. O nacionalismo francês está em primeiro e só é possível se for soberano. Jean Cau, portanto, aqui na introdução do livro. Portanto, os identitários vão dizer não. Nós temos como centro os aspectos étnicos e biológicos. Esta já vai ser uma grande diferença e fragmentação em relação aos soberanistas. O que passa completamente ao lado para os soberanistas. Os soberanistas não estão nem aí. Para eles, vou dar um exemplo, para eles um argelino, um indo-paquistanês, um russo, ou um brasileiro, ou um americano, ou um inglês, se ele nascer em França, se ele crescer em França, se ele for à escola, se ele se assimilar, portanto ele integra-se e depois assimila-se, para eles vai ser, se ele falar perfeitamente francês, tiver a nacionalidade francesa e passa completamente por um francês, para o soberanista, para o campo dos soberanistas, está tudo ok, não tem problema nenhum. Porquê? Porque ele vai fazer parte da comunidade que representa o poder francês, o Estado francês, o Estado-nação francês. Já os identitários vão dizer, não, ele não é francês. Então aqui já vai haver um embate entre os dois. Então, onde os soberanistas se diferenciam dos identitários é que recusam de fazer da questão racial o centro da sua ideologia, da sua análise e da sua ação política. Para os soberanistas, é mais importante haver na consciência do cidadão um sentimento de pertença. Então, os soberanistas vão dizer a pátria é mais importante que a etnia. É um sentimento patriótico mais importante do que os aspectos etnológicos ou biológicos. Para os soberanistas é importante o aspecto da assimilação, não é? E da integração, mas da assimilação, mais do que da diferenciação. Na questão da assimilação, é importante salientar que não é possível assimilar um adulto, mas são as crianças que nascem já no território e não os pais, porque, por exemplo, eles aqui dão um exemplo no livro, não é um exemplo muito bom, mas eu vou dar a mesma, porque está no livro, dos italianos que entre 1870 até 1930 foram para a França e, segundo as estatísticas e os estudos, não é? Esses italianos, depois muitos deles regressaram por questões económicas, esses italianos não se conseguiram assimilar. Integraram-se na sociedade, mas depois não se conseguiram assimilar. Mas estamos a falar dos adultos. E o que Rodolphe Carte nos diz é que as crianças é muito mais fácil. Eu vou dar um exemplo. Esses italianos, já adultos, chegaram à França, tinham a mesma religião, a religião católica, tinham mais ou menos o mesmo modo de vida,
com algumas diferenças e tal, não é? Mas eram europeus, só que o problema é que continuaram a falar italiano, continuaram a concentrarem-se em zonas que eram só italianos e continuaram-se a conviver entre eles e não se assimilaram à sociedade francesa e a maior parte deles depois regressou para a Itália. Já os filhos que nasceram daqueles que ficaram, atenção, esse já foi completamente diferente. E isto é uma questão muito simples. Porquê? Porque os filhos nascem no país, vão à escola, por isso é que muitas vezes pode-se ver isso, por exemplo, aqui em Portugal, nós vemos brasileiros que vêm do Brasil, falam o sotaque brasileiro, mas se eles ficam aqui muitos anos, depois se casarem, se tiverem filhos com portugueses, por exemplo, ou portuguesas, o que é que vai acontecer? Os filhos já vão falar português, já praticamente não vão ter o sotaque, quer dizer, a língua é a mesma, não é? Só que não vão ter o sotaque. Isso é normal, porque a assimilação funciona para aqueles que vão nascer no país e que vão crescer no país por causa da escola, por causa do meio ambiente, por causa de tudo, mas não funciona já com um adulto que chega ao país. É muito mais difícil, não é? Mas atenção, porque isto que eu estou a dizer muitas vezes não funciona quando nós estamos a falar de populações que vêm, por exemplo, do Indostão, por exemplo, já não funciona, ou populações que vêm de países muçulmanos, já é muito mais difícil. Até as próprias crianças normalmente não entram no processo de assimilação. Dito isto, para os soberanistas, o cidadão nativo existe. Lá está. Alguém de fora que é francês, vai ser francês tanto como um francês que não é de fora. Ou seja, isso para o soberanista é regra de ouro. Já o identitário não vai nisso, não vai querer isso. Ele vai dizer que não, isto não funciona assim. Portanto, os soberanistas se distinguem dos identitários por várias outras razões do que os aspectos étnicos. Há outras explicações como os aspectos sociais, económicos, culturais, históricos e religiosos. Os soberanistas vão falar na luta de classes. Não vão falar na luta de raças. O que vai fazer com que, do lado da direita, vai haver críticas e muitos vão dizer que os soberanistas, eles são de esquerda, eles não são de direita. Porquê? Porque eles não têm a mesma, eles não falam. Nós, quando ouvimos alguém falar de luta de classes, marxistas, portanto, mas os soberanistas falam disso porquê? Porque têm uma visão muito mais ampla em termos de ciência política do que os identitários. Eles não estão fechados numa caixa como os identitários estão fechados, como nós vamos ver. Portanto, por atender a muitas questões sociais, os soberanistas são vistos, como eu disse, por alguns como centro-esquerda. Isto é aqui muito bem dito por Rodolfo Cardo. Portanto, para os soberanistas não é uma questão de luta de raças, mas uma questão de classes, muito ao estilo dos marxistas, já vimos? Portanto, os identitários rejeitam os aspectos económicos. Atenção, os identitários rejeitam os aspectos económicos porque acham que não são aspectos fraturantes, não são aspectos apaixonantes, não são aspectos que vai, portanto, criar a grandeza das suas ideias. Por exemplo, nos identitários muitas vezes vemos nietzscheanos, vemos muita gente a se reivindicar do filósofo Friedrich Nietzsche. Porquê? Porque eles veem a grandeza, por exemplo, eles são muito admiradores do Império Germânico. Não só o Império nacional-socialista, mas também de Bismarck, de todo esse Império Germânico, eles acham aquilo uma coisa fantástica. Já os soberanistas são o contrário. São anti-germânicos por natureza e são anti-americanos, como vamos ver mais para a frente. Então, os identitários rejeitam os aspectos económicos. A visão soberanista é uma visão mais completa, mais realista, realpolitik e menos idealista. Os identitários são muito mais idealistas. E também menos romântica do que os identitários. Lá está aquilo que eu disse. Portanto, aquela noção romântica do romantismo alemão, não é? Daquele conservadorismo alemão, aquele conservadorismo filosófico alemão, não é? Daí a nova esquerda do Alain de Benoist entrar que nem ginja nos identitários, não é? Então, quando se trata de designar um inimigo, o soberanista vai designar muitas vezes o poder. Já, como sendo o problema, já o identitário vai designar
não vai designar o poder, mas sim a etnia, como estando na origem do conflito. E há aqui, Rodolfo Carr dá aqui, portanto, depois, portanto, dá aqui um exemplo que eu já vou dizer. Portanto, soberanistas vão designar o poder. Os identitários vão designar as etnias. Então, um bom exemplo que Rodolfo Carr dá no livro é, por exemplo, um rebanho de ovelhas em que há um lobo dentro do rebanho, um lobo, e o lobo quer é devorar as ovelhas, como é óbvio, e depois temos uma cerca. Para o soberanista, o problema é o lobo, como os identitários, mas a cerca vai ser o mais importante para o soberanista. Imaginamos que alguém chega, tira a cerca e o lobo passa por dentro onde estão as ovelhas, digamos assim. Então o soberanista vai dizer, não, aqui o mais importante não é o lobo, o mais importante é a cerca. Enquanto que os identitários vão ignorar a cerca e vão dizer que o problema é o lobo. Portanto, isto é apenas o exemplo que Rodolfo Carr dá aqui no livro. Resumindo, o imigrante não é um inimigo para o soberanista, é o poder. O poder, muitas vezes que é um poder xenocrático, um poder de fora, que vai ser o poder. Já o identitário vê o problema em termos das populações, ou seja, da mistura das populações com etnias e culturas diferentes. Aí é que vai ser o problema para os identitários. E isto, claro que para os identitários, dá muito mais combustível de paixões, não é? Paixões, muitas vezes, que o próprio Rodolfo Carr diz que normalmente são os adolescentes e os jovens mais identitários e os adultos mais soberanistas, porque têm uma experiência, uma visão maior, não é? E então isso também vai dar combustível para a extrema-esquerda atacar os identitários. Ou seja, a extrema-esquerda não vai atacar tanto os soberanistas, vai atacar principalmente os identitários, porque questões étnicas, questões raciais, dá combustível para a esquerda, não é? Como sabemos, não é? Então, o ponto de discordância maior, agora vamos ver qual é o ponto maior da discordância entre soberanistas e identitários. O maior ponto de discordância é a Europa, a União Europeia. Foi precisamente isso que fez com que Florian Philippot saísse do Rassemblement National de Marine Le Pen. Porquê? Porque até aí, Florian Philippot, agora não tenho aqui de cabeça, não sei se foi em 2012 ou 2018, agora não deu uma branca, não sei qual foi mesmo o ano certo em que Philippot saiu do Rassemblement National, do Frente Nacional, mas ele saiu. A questão principal, a divergência principal que Florian Philippot, que era o primeiro do partido, era o braço direito na altura, não é? Hoje já não é, não é? Hoje é... como é que ele chama-se agora? Não me lembro. Está-me a dar agora mais uma branca. Barnelá, não é? Acho que é. Agora não me estou a lembrar do nome. Mas na altura o Florian Philippot era, portanto, o braço direito da Marine Le Pen, e por causa da questão da União Europeia. Porquê? Porque o Florian Philippot, como soberanista de origem, ele é partidário do Frexit. Ora, Marine Le Pen não é nada partidária do Frexit. Ela continua a ser uma fiel defensora do grupo Identidade e Democracia, que era a Europa das Nações e das Liberdades, que agora é Identidade e Democracia, e é fiel defensora de uma Europa das Nações. O que choca completamente, porque o Philippot diz que não pode haver uma França soberana dentro de uma Europa daquele tipo. Portanto, isto foi uma cisão, e depois há outras coisas, não é? Como a pertença à NATO, a aliança com os americanos, tudo isso, Florian Philippot vai dizer não, vai sair e vai criar os Patriotes. Jordan Bardella era o nome agora que eu me lembrei, do novo braço direito da Marine Le Pen, que também já está em choque com a Marine Le Pen. Atenção, também há agora os últimos acontecimentos, há aí um choque também entre eles dois. Então, um ponto maior de discórdia é a Europa, a União Europeia. O objeto principal dos soberanistas é a saída da União Europeia, o Frexit. Que o país possa ser novamente soberano e, atenção, a moeda, o franco. O soberanista vai dizer que não quer o euro, quer o franco.
um franco mais alto, mais forte, que tem mais valor. Enquanto que o identitário, não, temos que continuar com o euro e tal, o identitário vai continuar com a visão da Europa. Enquanto que os identitários querem uma Europa com a mesma população autóctone, nativa, que é a população de sus, como dizem os franceses, e podemos ver a definição de autóctone, natural do país em que habita e proveniente de etnia que ali sempre habitaram, no caso dos povos europeus. E também podemos ver aqui, porque há aqui uma grande confusão também. Há uma diferença entre etnia e raça, são duas coisas diferentes. A etnia diz mais respeito aos soberanistas, porquê? Porque determina as características de um grupo por seus aspectos socioculturais, principalmente ligados a um território, um lugar. Enquanto que a raça diz mais respeito aos identitários por ser um conceito mais complexo que envolve aspectos e critérios físicos e biológicos. Portanto, e há aqui uma grande diferença entre identitários e soberanistas. Portanto, os identitários são favoráveis a uma Europa unida em nações, a Europa das Nações e das Liberdades, Identidade e Democracia, que agora é ID, com a mesma etnia, a mesma raça, a mesma cultura, a mesma história, a mesma religião, a mesma população. Ou populações semelhantes, digamos assim, não é? Porque há sempre diferenças entre os países dentro da Europa, não é? Os soberanistas já não, são completamente fora disto. Não são favoráveis a uma Europa, mas à soberania da própria nação. Isto vai ser uma crítica também grande da parte dos identitários, porque eles vão dizer que por causa disso, ao longo do tempo, foi isso que originou a criação de conflitos e guerras, não é? Por isso é que eles vão comparar os soberanistas aos nacionalistas, que também é outra coisa, mas é mais aqui para Portugal, mas não vamos falar sobre isso agora. Então, a União Europeia é o grande inimigo dos soberanistas. Atenção, vou repetir, a União Europeia é o grande inimigo dos soberanistas. O euro, a moeda euro, é o grande problema dos soberanistas. Por isso é que o Florian Philippot e todos os que defendem a soberania vão ser críticos muito grandes do euro e da União Europeia. Portanto, como eu disse, os soberanistas querem uma moeda nacional, já os identitários não se opõem a uma moeda única, como o euro, desde que esteja nas mãos do mesmo grupo biológico, vejam bem. Mas atenção, os soberanistas não põem as questões identitárias de lado, eles também não rejeitam completamente as questões identitárias. Simplesmente a hierarquia é diferente, a prioridade é diferente. Então, enquanto que os identitários veem na questão da raça o topo da sua causa, os soberanistas veem nos aspectos dos poderes políticos, dos poderes administrativos, da própria cultura, poderes também muitas vezes definem as questões em termos de fronteiras e tudo isso. É aí que eles veem o problema. Então, qual é então a ideia central desta querela, deste embate? Podemos dizer, é a partir do momento em que se abandonou a soberania da nação que os outros problemas, podemos dizer problemas étnicos ou raciais, vão começar. Que isto tem uma lógica, meus amigos, e não o contrário. Ou seja, é a soberania da nação que define a identidade e não a identidade que define a soberania da nação. Que é exatamente isso que diz Rodolphe Carte em resposta a Daniel Conversano. E tem lógica, meus amigos, eu apoio completamente esta visão. Portanto, é a soberania que vai definir. Porque não vale a pena estarem a dizer cada vez há menos europeus, por exemplo, no caso de Portugal, cada vez há menos portugueses em Portugal. E cada vez há mais populações que vêm de fora, não é? Porque o problema não são as populações que vêm de fora. O problema são as políticas. O que determina as políticas de uma nação. Porquê que a demografia está baixa? Porquê que a questão das fronteiras praticamente se acabou com as fronteiras, se acabou com as organizações que tratam dos problemas fronteiriços, não é? Aqui em Portugal, como, por exemplo, o CEF e tudo isso. Porquê que todas essas questões estão a acontecer? E o soberanista vai ao coração do problema. Ele vai dizer, por causa da União Europeia, por causa
digamos assim, principalmente do Tratado de Lisboa, por causa do Maastricht, não é? O grande Tratado de Maastricht, que praticamente os soberanistas vão ser anti-maastrichtianos, não é? Eles vão criticar, digamos assim, essa política migratória da imigração da União Europeia, enquanto que os identitários vão também eles criticar, mas eles vão criticar as populações, que é uma estupidez, não é? Então, aqui é que vemos. É a partir do momento que se abandonou a soberania de uma nação que os outros problemas vão acontecer. Os problemas da natalidade, os problemas da imigração, os problemas do desemprego, os problemas até da segurança, não é? Da própria segurança, da delinquência, todos esses problemas que são problemas importantes, mas secundários, eles derivam da política que é instaurada no Estado, não é? No Estado-nação. E muito bem os soberanistas vão ao coração do problema. Enquanto que os identitários ainda vão achar que tudo isso, que esse problema não é importante e que, como eu disse, os problemas etnobiológicos são mais importantes. Então, em resumo, os questionamentos identitários decorrem da falta de soberania de uma nação. Isto é a grande conclusão do livro de Rodolphe Carte. Fogo sob a direita nacional, resposta a Daniel Conversano e aos identitários. O discurso do soberanista se declara contra o neoliberalismo. E aqui temos que ver também o porquê. E temos que ver, e aqui tenho que ir aqui, dê-me só um bocadinho, que eu preciso agora destas duas folhas. Portanto, tanto os pensadores como Florent Philippot, Charles Pasqua, Jean-Pierre Chevènement, Philippe Séguin, Philippe de Villiers, Paul-Marie Couteau, Jacques Doré, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Pierre-Yves Rougeron, Jean-Frédéric Poisson, até o próprio Michel Onfray, o filósofo, todos eles vão ser antiliberais. Mas aqui estou a falar do neoliberalismo pós-moderno, digamos assim. Esse liberalismo libertário, muito bem representado, digamos assim, pelo partido, por exemplo, pelo Partido Democrata Americano, que aquilo eles são quase socialistas, não é? Já nem quase que nem são, mas muito bem representado por essa visão consumista de que o cidadão é apenas um átomo solto, à deriva, que existe apenas para o consumo, que não tem raízes, que não tem tradições, que é completamente desapegado, não é isso que eles vão dizer, e os soberanistas vão falar muito sobre isso. Os identitários já não vão falar sobre isso. Então, o que é que os soberanistas vão dizer? Para o soberanista, o neoliberalismo do pós-guerra, o liberalismo pós-moderno, destruiu todas as principais estruturas da sociedade. As igrejas, as associações, as forças armadas, as forças de segurança, a família tradicional, as tradições, a nação e o poder político, tudo isso, segundo os soberanistas, essas estruturas foram aos poucos dissolvidas por essa visão liberal, libertária da elite financeira, é o que eles vão dizer. Daí, os soberanistas, o principal inimigo é a União Europeia e os globalistas. Por exemplo, se nós virmos os vídeos todos de Florian Philippot, Florian Philippot ataca completamente o globalismo. Já se nós formos ver os vídeos, por exemplo, de Jordan Bardella e todos aqueles dentro do campo identitário, como, por exemplo, vídeos como, por exemplo, os vídeos do Damien Rieu, os vídeos de muitos deles já morreram, mas, por exemplo, os próprios vídeos de Jean-Yves Le Gallou, a TV Liberté, que é muito virada para aí, em França, que é uma televisão identitária também, não é? Eles não vão estar aí, eles não vão criticar muito esse campo neoliberal, campo globalista, eles vão criticar mais a própria imigração em si, não é? Então, todas essas estruturas eram os baluartes contra a atomização do indivíduo pelo mercado e pelo Estado, nos diz os soberanistas. Atenção, porque os soberanistas não se opõem ao Estado. Daí que muita gente diz que também há uma guerra entre os liberais mais modernos, contra os soberanistas, não é? É um embate muito grande.
E também aí vemos os libertarianos, por exemplo, o campo dos libertarianos, dos partidos libertários, que também tem uma grande divergência com os soberanistas, que eles ali também chocam em muita coisa. Porque, como sabemos, os libertarianos são anti-Estado, não é? O Estado completamente quase inexistente, não é? E vão se opor, digamos assim, a muitas das ideias dos soberanistas. Tudo isso é um pouco complicado, mas pronto. Aqui um pensador francês, Jean-Claude Michéa, que até era posicionado à esquerda, que era um filósofo e escritor francês, explica a relação dos valores morais, coletivos e tradicionais que, segundo o autor, se opõem aos valores neoliberais e individualistas pós-liberais, liberais pós-modernos, que atomizam o cidadão num indivíduo desraizado e atomizado, segundo as palavras de Jean-Claude Michéa. A ideia dos identitários, criação de uma internacional racial, veja bem, autóctone, é completamente incompatível com os soberanistas. Palavras de Rodolphe Cartes. A ideia de transnacionalismo é uma ideia contrária aos soberanistas. Eu vou repetir. A ideia de transnacionalismo, muito típica dos identitários, é contrária à ideia dos soberanistas. Aliás, uma internacional identitária, que eu acho que é uma contradição, porque o mundo é formado por vários grupos étnicos diferentes, portanto é um pouco aquilo que o professor Olavo de Carvalho nos fala. Uma coisa é uma internacional comunista ou socialista, que é perfeitamente normal, porque eles são a favor, digamos assim, da mistura das várias etnias. Não é? Agora, uma internacional identitária, racial, não tem lógica nenhuma, porque para isso só podia existir um povo na Terra, coisa que não tem pés nem cabeça. Então, para o soberanista, o localismo e o particularismo são aspectos que os soberanistas reivindicam para si. O localismo e o particularismo. Eu vou fazer um vídeo, agora aqui não, mas vou fazer um vídeo sobre o localismo e o particularismo. Atenção, porque o localismo é uma corrente de pensamento muito interessante, que também nasce em França, e eu vou fazer um vídeo sobre isso. Agora, caricaturando um pouco, por exemplo, para dar aqui um exemplo sobre o que estamos a falar. Um operário europeu, portanto nativo, autóctone europeu, tem mais interesse para um milionário americano, por exemplo, vou explicar, para um milionário americano, interessa mais um operário branco, segundo a visão identitária, que um operário extra-europeu, trabalhando na mesma fábrica. Isto é o pensamento identitário. Enquanto que o soberanista vai dizer o contrário. Não. Estes bilionários, por exemplo, estão mais interessados numa imigração, digamos assim, pluriétnica, digamos assim, para mão de obra, principalmente quando nós temos uma taxa de nascimento quase inexistente na Europa, não é? Então, para o soberanista, a unidade racial não é o critério para a formação de uma comunidade. Muito importante, meus amigos. E é por isso que é importante a definição Qu'est-ce qu'une nation de Ernest Renan aqui neste livro, que depois eu vou explicar no fim. Portanto, o identitário tem... Isso agora são palavras de Rodolphe Cartes, atenção. Hein? O identitário tem irmãos de raça, o comunista tem camaradas e o soberanista tem compatriotas, ou patriotas. É exatamente isso que Rodolphe Cartes nos diz. Portanto, eu vou repetir. O identitário teria irmãos de raça, o comunista teria camaradas, não é? Por isso é que a gente ouve sempre eles a dizerem camaradas, e o soberanista teria patriotas, compatriotas, não é? Então, para o soberanista, o que conta é a terra, o enraizamento, o território e os modos culturais. Vou outra vez acender, porque isto de vez em quando vai abaixo. Exato. Para o identitário é a cor que define e não os aspectos sociais, económicos, políticos, demográficos, por aí fora. O soberanista é anti-germânico por natureza. Vou repetir isto porque isto é importante para quem estuda a ciência política. O soberanista é anti-germânico por natureza. Meus amigos, o gaullismo, a corrente política gaullista em França, ela opôs-se completamente à corrente petinista, digamos assim, do general Pétain.
dos colaboracionistas. E em França há sempre uma guerra muito grande entre os gaullistas, que não podem ver essa direita mais extremada que se reivindica dos petinistas, não é? Que muitas vezes, dentro dos seus ideólogos e escritores, vão falar de um Charles Maurras, vão falar de um Maurice Barrès, vão falar de um Édouard de Ruymonde, principalmente do Édouard de Ruymonde, que escreve La France Juive, a França Judaica, enquanto que os soberanistas não vão se reclamar de outros escritos, de outra literatura muito diferente. Por exemplo, vão se reclamar mais de... vão se reclamar mais de, por exemplo, os próprios escritos do Charles de Gaulle, não é? Mas se formos a ver de um Charles Pasqua, de uns escritos do Charles Pasqua, por exemplo, até o próprio Péguy, para eles vão estar muito mais perto do Péguy, vão se reivindicar muito mais de escritores como, por exemplo, Bernanos, escritores muito mais moderados, digamos assim, mas dentro de conservadores. Então, para o soberanista, o que conta portanto, como eu disse, portanto, a soberania, são antigermânicos por natureza, e daí deriva a sua antiglobalização nata, ou seja, eles são antiglobalistas por natureza, o soberanista. O soberanista normalmente se opõe ao Estado profundo, normalmente se opõe muito ao poder americano, mas está ao lado dos trumpistas, do Donald Trump. Porquê? Porque o Donald Trump representou um pouco aquela América mais isolacionista, mais conservadora, mais dos campos rurais, e então o soberanista vai estar, em termos internacionais, vai estar mais ao lado do Donald Trump. Enquanto que os identitários é o contrário. São mais pró-germânicos, por natureza, são europeístas, atenção, não são a favor da União Europeia, desta União Europeia, que eles acham que é uma União Europeia uma mistura de socialismo com liberalismo. Atenção, porque nós agora no Fórum Económico Mundial, como podemos ver, as ideias principais do Fórum Económico Mundial, dos seus mentores, do próprio Harari e do próprio Klaus Schwab, eles são um género de um neocomunismo, com neocomunismo em termos ideólogos, em termos de ideias, são super idealistas, portanto é um neocomunismo, mas com um super liberalismo misturado. Por causa desse, é um neoliberalismo pós-moderno desenfreado, libertário, daí eles estarem ao lado das ideias wokistas, não é? Portanto, é uma mistura de neocomunismo, wokismo e socialismo. É uma grande mistela. Enquanto que um liberal, por exemplo, um libertário como Elon Musk, que fez críticas duras ao Fórum Económico Mundial, ou agora do recém-eleito presidente da Argentina, que é um libertário também, daí o discurso no Fórum Económico Mundial, vão se opor completamente a esses ideais do Fórum Económico Mundial. Portanto, e os soberanistas também eles se opõem completamente a estas ideias do Fórum Económico Mundial. Então o identitário, como eu disse, é pró-germânico por natureza, pró-europeísta e pró-americano, e normalmente é pró-israelita. Atenção, porque isto é uma coisa que muita gente pensa que, derivada ao seu germanismo, germanofilismo, digamos assim, não, mas eles estão muito mais perto de... o soberanista, isso é uma desavença que eu tenho com os soberanistas, que é esse lado anti-israelita que os soberanistas têm. Se nós virmos muitas vezes os vídeos do Florian Philippot ou de outros representantes do soberanismo, vemos que eles não gostam nada do poder israelita, porque eles relacionam o poder israelita com o poder norte-americano, nem que seja o poder norte-americano democrata. E eles veem aquilo tudo junto, para eles, sionistas, democratas, globalistas, neoliberais pós-modernos, é tudo a mesma coisa. Fórum Económico Mundial, eles metem tudo no mesmo pano. Enquanto que o identitário está dividido em dois grupos, como eu disse, os identitários nacionalistas que rejeitam Israel, mas depois temos os identitários pró-europeístas, que esses sim não vão estar contra Israel.
Portanto, também no conflito da Rússia e Ucrânia temos aqui também uma grande confusão, porque tanto no campo soberanista como no campo identitário há várias visões, digamos assim. Então, a maior parte dos soberanistas vão estar ao lado da Rússia. Eles vão dizer, e porquê? Por causa do anti-americanismo e do anti-germanismo. Sabemos que a Ucrânia do Oeste, juntamente com a Polónia, que aqueles países ali, foram ideologias que se desenvolveram ali, muitas vezes anti-russas e anticomunistas. Muitas vezes até da extrema-direita, algumas, não é? Algumas como Bandera e tudo isso que nós sabemos ali na Ucrânia. E os identitários caem que nem ginja ali. Eles caem que nem ginja ali. Enquanto que os soberanistas é o contrário, eles vão repudiar completamente estas ideias ucranianas. Daí que os soberanistas, se nós vemos os vídeos, por exemplo, do Círculo Aristóteles, os vídeos da maior parte dos soberanistas, quase todos eles se opõem completamente, digamos assim. Então, por exemplo, principalmente Jean-Pierre Chevènement e essa ala mais esquerdista do soberanismo vai abraçar completamente as ideias da Rússia. Seja ela agora mais conservadora, menos comunista, isso agora não interessa. Então, no conflito da Rússia e Ucrânia, o soberanista está muitas vezes ao lado da Rússia, por causa da ingerência dos Estados Unidos e da NATO, não tanto do nacionalismo ucraniano. Já no conflito Israel-Palestina, o soberanista não está do lado da Palestina, mas também não está, muito menos ainda, do lado de Israel. O que o soberanista vai dizer, e é o que eles dizem todos, Philippot, Rougeron, todos eles, é que é uma questão que não interessa à França. A França não se deve meter nessas questões. O identitário vai ter aí um papel diferente, vai ter uma visão diferente. A maior parte das vezes, o identitário se vai opor à Palestina, se vai opor às questões palestinianas por causa dos grupos terroristas, porque os identitários são digamos assim, islamitas por natureza, não é? Então, podemos dizer, o principal inimigo da ideia da soberania é a ideologia globalista que trabalha para a destruição das especificidades nas nações, vista na visão dos soberanistas. É por isso que os identitários indigenistas woke da extrema esquerda, agora estamos a falar de outros identitários, que não têm nada a ver com esses que eu falei hoje, são muitas vezes comparados aos identitários que estão remetidos para a direita, não é? Porque tem quem diga que portanto, são dois lados da mesma moeda. São dois extremos. Extremos wokistas com extremos identitários nacionalistas, não é? Da direita, europeístas, muitas vezes estão próximos uns dos outros, não é? Em algumas coisas, não é? Para os soberanistas, tudo isso aqui muito bem desenvolvido por Rodolphe Carter, atenção. Para os soberanistas, os Estados Unidos têm contribuído para a vassalização da União Europeia numa visão federalista, liberal, libertária, como eu disse, e até socialista em certos casos, que muitas vezes é antinacional, antissoberana, anticristã, antitradicional, ahistórica, ou seja, anti-histórica. Os soberanistas não se opõem à religião tradicional, atenção. Pelo contrário, para o soberanista a religião pode servir para reforçar as estruturas do Estado-nação. Os identitários também não se opõem à religião tradicional, também aqui têm pontos em comum, que pode também servir para unir o continente europeu em termos autóctonos. Não é? Conclusão. Portanto, há muitos pontos em comuns também entre identitários e soberanistas. Atenção. Muitas vezes os identitários e soberanistas estão unidos contra a extrema-esquerda. Atenção, eu não disse isso até agora, mas é importante também vermos isso. Então, conclusão. Pode-se dizer que, em termos de síntese, a disputa entre soberanistas e identitários pode ser resumida nos seguintes termos. Para o soberanista, o enraizamento; para o identitário, a racialização. É assim que, portanto, podemos sintetizar as ideias principais. Portanto, e agora? Portanto, é o sentimento de pertença a um território contra o sentimento de pertença a uma etnia. Vejam bem que é diferente, é muito diferente. E agora,
Parafraseando Ernest Renan de Qu'est-ce qu'une nation, o que é uma nação, Ernest Renan vai dizer o seguinte, vai definir a nação em termos de soberania, em termos dos soberanistas. Ele vai dizer, Ernest Renan, cito, define a nação como um princípio espiritual, um sentimento, é a tradição de ter alimentado sonhos comuns no passado, a solidariedade no presente e o desejo de permanecer unido por uma história, cultura, unidade espiritual comum. Essa é uma das citações bastante conhecidas de Qu'est-ce qu'une nation, de Ernest Renan, que define o que é uma nação. O princípio espiritual com um passado comum, história comum, cultura comum, unidade espiritual comum. É assim. Reparem que Ernest Renan passa completamente ao lado das questões étnicas e biológicas. Enquanto que as definições, por exemplo, do que é uma nação de outros digamos assim, pensadores franceses, será completamente diferente. Se nós vamos ver o que é que, por exemplo, o pensador Céline, da literatura francesa, pensa sobre uma nação, ele vai tocar aqui questões, e o próprio Charles Maurras também, a mesma coisa, eles vão tocar nas questões étnicas. Aqui, nas palavras, para acabar este vídeo, como faz muito bem Rodolphe Cart, não é? Com as palavras do próprio General de Gaulle. E o que é que o General de Gaulle diz? Eu vou traduzir a citação do General de Gaulle do francês para o português, que é mais fácil. É muito bom que haja franceses amarelos, franceses de cor, franceses brancos, franceses... Mas a condição que eles permaneçam uma minoria. Senão, a França não será mais a França. Reparem que o General de Gaulle fala na França, não fala na Europa. Nós somos, acima de tudo, um povo europeu, aqui agora vai falar de europeu, nativo, aqui vai empregar a palavra nativo, de cultura grego-latina e de religião cristã, e acima de tudo, francês. É a definição de Charles de Gaulle, mais, digamos assim, que se encaixa mais nos soberanistas. Meus amigos, o vídeo chega ao fim. Este embate entre soberanistas e identitários, eu não vou defender nem um lado nem o outro, apenas fiz aqui, digamos assim, a análise, tentei ser um pouco neutro. Isto, por exemplo, se nós formos a analisar isto no plano anglo-americano, isto não existe no plano anglo-americano. Quando nós analisamos o conservadorismo anglo-americano, autores como Russell Kirk, Michael Oakeshott, Roger Scruton, esses autores, o próprio Edmund Burke, dentro desta tradição anglo-americana, do conservadorismo anglo-americano, isto aqui não passa completamente ao lado. Porquê? Porque isto são questões continentais, como eu costumo dizer. E aqui em Portugal também, atenção, estas questões soberanistas vs identitários passa completamente ao lado. Vou-vos dizer uma coisa, a maior parte dos políticos aí nem sequer percebem nada disto. Eles nem estão para aí virados, porque aqui em Portugal nós vivemos ainda muito no conceito do centralismo, não é? O centralismo pós 25 de Abril, não é? Do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, portanto, da social-democracia e do socialismo. Nós andamos muito nessa visão. Agora aparece um partido conservador, como o Chega, muito bem, um novo partido que vem, digamos assim, redistribuir as cartas, um fenómeno, como eu costumo dizer, que se calhar muita gente pensava assim e agora tem uma voz, não é? Sair um pouco dessa cartilha centrista, que há 50 anos que nós ouvimos o mesmo, mais do mesmo, não é sempre a mesma coisa, e agora temos de repente uma consciencialização. Porquê? Porque isto está a acontecer nos outros países também. Nós estamos a ver e neste caso, atenção, neste caso são identitários, atenção, fazendo aqui um pouco, indo um pouco neste vídeo, podemos posicionar a maior parte dos, digamos assim, do eleitorado Chega, que vem de vários lados, vem do PSD, vem do CDS, até do Iniciativa Liberal, vem de vários sítios, alguns até mais extremados, não é? Mas podemos dizer que eles têm uma parte dos identitários, tem outra parte também dos soberanistas, um pouco, não muito, mas um pouco,
E tem uma parte mais soft também, mais social-democrata e democrata cristã. Também temos que ver isso em termos de ciência política. Não podemos dizer que não se pode dizer que o Chega é muito, 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 muito diferente do PSD. Quando eu aqui estou a falar do PSD, mas o PSD, aquele PSD que tivemos um pouco com o Passos Coelhos e com o Cavaco Silva um pouco, não é? Não é este PSD agora, é muito mais centrista, muito mais centro-esquerda, não é? Desde antes deste líder, Montenegro, o outro líder, que agora nem me lembro do nome, veja bem. Mas, atenção, mas pela primeira vez, aquilo que eu queria dizer é que pela primeira vez, temos um partido político em Portugal que tem muitas convicções que não são aquelas convicções de vir ao disco e toco mesmo, aquelas convicções centristas que sempre foi o que nós tivemos aqui, não é? Desde o Medicina Brasileira até agora, não é? Então espero que tenham gostado mais este vídeo. Meus amigos, o próximo vídeo, não percam. Vamos falar a contra-história do comunismo, portanto fica aqui já, de Fernando Dias Villanueva, a grande utopia do século XX, em 35 episódios. Não percam, porque isto vai ser muito interessante. Este livro é um livro muito interessante e vai ser um vídeo muito interessante também. Mais uma vez, um abraço para os meus amigos, espero que tenham gostado deste vídeo e até uma próxima.